Olá pessoal, tudo bem? Semana temática do Treino em Foco, como foi semana passada. Essa semana nós vamos trabalhar o tema emagrecimento. Inicialmente nós já podemos dizer que de segunda a sexta, com 5 programas, e nós vamos debater vários aspectos relacionados ao emagrecimento, nós não vamos encerrar o assunto emagrecimento. Existe muita informação, muitas questões para serem analisadas com relação ao processo de emagrecimento. O objetivo nosso nessa semana temática sobre emagrecimento é apontar alguns aspectos relacionados a esse tema e mostrar para vocês algumas possibilidades que vocês podem usar nos treinamentos de vocês ou pensar nos treinamentos de vocês e até no cotidiano, no dia a dia, que vocês podem alterar buscando esse emagrecimento. Então nós vamos ao longo dessa semana abordar alguns aspectos relacionados a isso. Hoje, segunda-feira, nós vamos buscar fazer uma espécie de uma introdução desse aspecto para vocês e relacionando também com todos os fatores gerais relacionados ao emagrecimento. Para iniciar a discussão, nós podemos pensar que para emagrecermos, diante de todas as possibilidades que existem, tanto da parte de exercitação física quanto da parte de dietas, para emagrecimento, nós temos que pensar que a linha biológica ou fisiológica básica que rege esse processo é consumirmos mais calorias do que ingerimos por dia, por semana, por mês e por ano. Se nós conseguirmos a cada dia, a cada semana, a cada mês e consequentemente no ano, gastarmos mais energia do que nós ingerimos, nós vamos entrar no processo de emagrecimento. Toda e qualquer estratégia que nós venhamos a discutir essa semana e mostrar como fazer e cuidados para termos dentro desse tema vão entrar em acordo com esse conceito básico. Todas as dietas que surgem e que nós temos conhecimento e que vocês têm conhecimento e que são apresentadas em revistas, todas as dietas, seja a estratégia que for, vem a partir dessa ideia. Fazer com que você consuma menos energia, menos caloria na sua alimentação diária e com isso faça um déficit no balanço energético diário e semanal. E com isso venha gerar um emagrecimento, uma diminuição do seu teor de gordura corporal. Então é por aqui que nós temos que começar a pensar todas e quaisquer estratégias de treinamento e de dieta. Obviamente a primeira estratégia que nós temos que pensar e discutir é a estratégia da dieta. Como se encontra a sua dieta? Você tem uma dieta em que você está pautado em alimentos hipercalóricos, vai ser muito difícil entrar num processo de emagrecimento. Por mais exercícios e atividades físicas que você venha fazer durante a semana, se você tiver uma dieta que está pautada em alimentos hipercalóricos, você vai ter sempre um aporte de energia muito alto que dificilmente você vai conseguir, através de programas de exercício físico, gerar um déficit energético, ou seja, consumir mais energia do que você está ingerindo, já que você está ingerindo alimentos hipercalóricos. Por outro lado, se você modificar a sua dieta e começar a usar alimentos que não tenham um aspecto hipercalórico e sim hipocalórico, e vejam bem, eu não estou discutindo a qualidade nutricional, eu estou discutindo o aspecto único e simplesmente da energia, da caloria ingerida nesses alimentos. Obviamente, para esse processo, para você transformar a sua dieta, que por exemplo, hipótese, é uma dieta hipercalórica, numa dieta hipocalórica, você deve, obviamente, procurar um profissional da área de nutrição. Ele é o profissional capacitado para avaliar a sua atual dieta, qual é o seu comportamento alimentar e a partir desse comportamento alimentar fazer mudanças, modificações que venham a transformar esse seu padrão alimentar em alimentos hipocalóricos. Isso é um primeiro aspecto. Obviamente o nutricionista vai verificar também todo o aspecto qualitativo da sua dieta, vitamínico, proteico e não só a questão de energética da sua dieta. Então procure nesse primeiro aspecto um bom nutricionista, um bom profissional da nutrição que ele vai poder lhe dar a base importante nesse aspecto. Pensando agora o que nós podemos fazer para aumentarmos o consumo de energia. Aí nós podemos pensar em 2 padrões básicos iniciais. Nós podemos mudar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, as atividades do nosso dia a dia, tornando-as mais ativas do ponto de vista físico e com isso consumindo mais energia. Vamos dar aqui alguns exemplos para que vocês possam entender essas estratégias. Se você mora, por exemplo, em apartamento e seu apartamento está no 3º andar, por exemplo, ao invés de toda vez que você chega em casa você usar o elevador,
você pode usar as escadas. O simples fato de subir até o terceiro andar usando as escadas e não o elevador, vai ter uma atividade muscular, vai ter uma atividade corporal e, obviamente, essa atividade motora de subir escadas está gastando energia. Se todo dia que você chegar em casa após o trabalho, cansado é verdade, e ao invés de usar o elevador, usar as escadas, você estará gerando um gasto calórico maior do que se estivesse usando o elevador. Dessa forma, no seu próprio cotidiano, no seu próprio dia a dia, você já está mudando alguns aspectos em que você está colocando seu corpo em maior capacidade de movimentação e com maior gasto calórico. Isso no balanço energético diário e semanal vai ter um peso. Obviamente, isso vai exigir um certo grau de esforço seu. Nós não falamos no começo da postagem de hoje que o processo de emagrecimento ele é fácil. Pelo contrário, ele é um processo complexo, envolve diferentes variáveis e principalmente envolve o seu esforço pessoal para conseguir entrar num processo de emagrecimento. Tanto do aspecto da dieta, quanto eu falei antes, você vai ter que mudar a sua dieta ou ajustar alguns aspectos da sua dieta, quanto ao aspecto que eu estou falando agora do seu cotidiano. Então vejam bem, subir as escadas após o trabalho você pode estar cansado, mas é a estratégia para aumentar o gasto calórico. Isso demanda um esforço pessoal seu. Outros aspectos, se você passeia com um cachorro, você tem um cachorro, você sai em determinados horários do dia para passear com o cachorro, você sempre vai a uma quadra de casa, perto de casa, para que ele passeie, então faça aquele passeio diário. Você pode mudar essa estratégia, ao invés de passear uma quadra e 2, 3 quadras de casa, passeando com o seu cachorro, uma atividade prazerosa que você gosta de fazer, do seu lazer, mas que por outro lado, por não estar caminhando apenas uma quadra, e sim 2, 3, 4 quadras, você está colocando uma maior atividade corporal, uma maior movimentação corporal e, obviamente, também um maior gasto calórico nessa atividade. Se você é pai, se você é mãe e você brinca com seus filhos, você pode usar a estratégia de brincar com seus filhos sempre brincadeiras que tenham maior movimentação corporal. Você pode brincar e buscar uma praça que fique próximo da sua casa, mas você pode ir levando eles caminhando, fazendo um percurso maior para chegar até essa praça. E ao chegar nessa praça, não fazer como nós vemos alguns pais, que sentam e veem os filhos brincar. Ou seja, ao sentar, o gasto calórico de vocês é um gasto calórico de repouso. Mas se brincarmos junto com os filhos, irá exigir, óbvio, uma movimentação corporal maior e um gasto calórico maior. Então, o simples fato de fazer uma atividade extremamente prazerosa, que é brincar com os filhos, pode se tornar também uma estratégia do cotidiano, do dia a dia, para aumentarmos o gasto calórico e, como eu disse, isso irá contabilizar positivamente no déficit energético do dia, semanal e mensal e do ano também. Se você está fazendo uma proposta agora, começando 2014, de estar com o corpo adequado para a praia no final de 2014, começo de 2015, você tem aí um ano para fazer esse preparo. Através de estratégias do dia a dia, do cotidiano, você pode aumentar o gasto calórico e contribuir com o seu emagrecimento. Esse é um aspecto. O que você pode fazer do seu dia a dia para tornar ele mais ativo fisicamente, sem alterar os aspectos do seu cotidiano. Você vai manter o seu cotidiano, só vai alterar alguns aspectos que possam tornar ele mais ativo fisicamente. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Cabe a você pensar em outras possibilidades que você pode fazer. Você tem que pensar como é o seu cotidiano e como é que você pode alterar esse cotidiano. Pensando agora em exercício físico, o que nós podemos fazer de exercício físico para contribuir no emagrecimento? Aí as estratégias são várias, divergentes, estratégias algumas que podem se adequar melhor para um indivíduo e podem não se adequar essas mesmas estratégias também para outro indivíduo, e outras estratégias que para o indivíduo A não se adequavam também, agora podem passar a se adequar para o indivíduo B. Então as estratégias são várias e nós temos que individualizar essas estratégias para o indivíduo. Aí cabe o profissional de educação física sentar, fazer uma anamnese com você e conhecer o seu cotidiano, seus interesses, seus objetivos, e a partir disso tentar adequar da forma mais ajustável, mais segura possível esse programa de exercício físico. Então, por exemplo, se nós podemos pensar em atividades que consumam gordura corporal durante o exercício. Normalmente nós pensamos na caminhada, na natação, no ciclismo. Se você está bem condicionado, até mesmo a corrida, o trote pode ser uma atividade que durante essa atividade você pode aumentar de uma forma bem significativa o gasto calórico e assim contribuir para o emagrecimento. Mas isso são atividades normalmente que nós chamamos de steady state, contínuas,
ou relativamente contínuas o grau de esforço físico produzido, e com isso você, durante a atividade, tem um consumo grande de glicogênio muscular, mas também tem um consumo grande de gordura, de ácido graxo, de gordura corporal, contribuindo para o emagrecimento. Você não está pensando nesse momento o que aquela atividade pode contribuir para um emagrecimento posterior à atividade. Você está pensando naquele momento atividades aeróbias, contínuas, em zona lipolítica. Inclusive zona lipolítica nós já gravamos um programa do Treino em Foco falando de zona lipolítica, comentando sobre isso. Você pode ver no quadro aqui ao lado esse link, entrar nesse link e estudar um pouco mais essa questão da zona lipolítica, onde você vai fazer uma atividade em torno de 50% a 65% da sua capacidade aeróbica máxima, e essa atividade tende a ter um gasto calórico mais exacerbado na gordura corporal. E aí você trabalha em cima do volume. Trabalha 20 minutos de caminhada, 30 minutos de caminhada, se essa for a atividade, ou de natação, ou de corrida, se você está bem condicionado, 60 minutos, 90 minutos, aí vai depender do volume que você tem como condição física para executar e o que está mais de acordo com o seu cotidiano. Aí o profissional de educação física é fundamental nesse processo. Então esse é um primeiro ponto. Mas você pode pensar também em outras atividades, em outros tipos de treinamento, onde durante o treinamento não se tem um consumo energético de gordura tão grande durante o treinamento, mas posterior ao treinamento gera o que nós chamamos de um EPOC forte. O EPOC é o consumo, um consumo de oxigênio além do normal no pós-esforço físico, em função de um consumo de energia também além do normal no repouso pós-esforço físico. Nós já gravamos também uma postagem, um programa do Treino em Foco falando do EPOC. No quadro aqui ao lado, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para entrar nesse programa, nessa postagem, e ver um pouco mais sobre o EPOC. A musculação, por exemplo, ela sendo treinada de forma intensa, ou um treinamento aeróbio intervalado intenso, gera um EPOC forte, um consumo de energia, um consumo de oxigênio pós-esforço grande. Então, após o treinamento, você estará tendo um consumo de energia bem significativo para o seu trabalho de emagrecimento. Essa é uma outra estratégia de se pensar seu treino. Qual a melhor estratégia? Usar um trabalho aeróbico contínuo, onde a quantidade de gordura consumida é forte durante o trabalho, ou usar, por exemplo, o trabalho de aeróbio intervalado ou a musculação intensa, pensando num EPOC, num consumo de energia pós-treino significativo e contribuindo com o emagrecimento. Essa é uma discussão que você tem que fazer com o seu profissional de educação física, porque essa discussão, a conclusão dela, ela é individual. Para cada indivíduo a estratégia muda. Para cada indivíduo nós temos estratégias que são mais específicas, que vão se adequar melhor àquele indivíduo. Então tem que conversar com o seu profissional de educação física para entender qual a melhor estratégia. O que vocês podem ver dessa introdução de hoje sobre emagrecimento, e que nós vamos discutir ao longo da semana, a musculação, o treinamento intervalado, para vocês entenderem melhor como produzir esse trabalho e discutir com o profissional de educação física de uma forma mais qualificada, isso nós vamos mostrar ao longo da semana. Mas que fique hoje o desfecho aqui dessa ideia. O desfecho dessa ideia é: você tem que introduzir no seu dia a dia programas de exercício físico, que sejam eles diferentes, pode ser natação, ciclismo, a corrida, o trabalho intervalado, o jogo de futebol. Se você é aquele atleta do final de semana, nada melhor do que jogar o futebol não só no final de semana, mas também uma vez a mais durante a semana, para que você capitalize maior consumo energético também durante a semana. Se você gosta de jogar futebol, essa é uma estratégia adequada. Ajuste o seu dia a dia, organize o seu dia a dia e introduza, além do domingo, além do sábado, no final de semana que você joga aquela peladinha, você vai jogar também mais uma partida de futebol durante a semana, isso vai capitalizar. Agora, também jogar essa partida de futebol parado na zaga, aquele zagueirão plantado, não ajuda muito. É interessante que você trabalhe no meio campo, que se movimente mais durante o jogo de futebol, já que é uma pelada, é uma brincadeira com seus amigos, mas que você se movimente mais durante o jogo, na marcação, no ataque, jogo sem bola, que você consiga fazer uma maior movimentação corporal e consiga gerar um maior gasto calórico. Então, até como numa pelada de futebol você conseguir capitalizar maior consumo de gordura corporal, vai depender até da forma que você se posiciona em jogo e como você se movimenta em jogo. Aí o profissional de educação física pode lhe dar alguns toques que você, brincando com seus amigos no futebol, vai conseguir alterar. Eu estou falando isso para fechar o programa e vocês poderem entender o seguinte: vocês têm um peso nesse trabalho de emagrecimento, isso não é fácil, é complexo, envolve diferentes variáveis, como eu falei, e você tem um esforço pessoal envolvido nisso. Vai depender muito do seu esforço pessoal para jogar o futebol de uma forma diferente, para introduzir um programa de exercício físico na sua semana, para fazer as atividades do dia a dia se tornarem mais intensas do ponto de vista do aparelho locomotor, de maior movimentação corporal. Esses são aspectos importantes. Outro aspecto importante é que você tem que pensar que você vai ter que mudar seu estilo de vida. Se você parar agora nesse momento e pensar em tudo que eu falei no programa de hoje,
vocês vão chegar à conclusão que eu vou ter que mudar aspectos do meu cotidiano, introduzir exercício físico, mudar minha dieta alimentar, ou seja, o meu estilo de viver, o meu estilo de vida terá que ser alterado. Essa é a melhor estratégia, isso que os profissionais de educação física hoje, envolvidos nessa questão de emagrecimento, defendem com maior precisão. Se você conseguir mudar seu estilo de vida, você não vai ter um esforço tão grande para alterar sua dieta. A dieta com baixo teor calórico já irá fazer parte da sua dieta natural, da sua dieta do dia a dia. Você não estará fazendo uma dieta de 2 meses, 3 meses, que depois vai voltar a alimentos com alta taxa gordurosa, com alta taxa de carboidrato, com alta taxa de calórica. Já faz parte do seu dia a dia se alimentar com alimentos de baixo teor energético. Se você já tem um estilo de vida fisicamente ativo, você é mais ativo no seu trabalho, se movimenta mais, usa mais a escada, você não estará lutando contra isso e tentando forçosamente introduzir isso no seu dia a dia. Isso já fará parte do seu dia a dia se você mudar seu estilo de vida. Colocar um programa de exercício físico no seu dia, você vou ter que colocar um programa de exercício físico, musculação uma vez por semana, ou corrida uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Você está meio que contrário a isso. Você está tendo um esforço muito grande para colocar caminhada, corrida 2 vezes na sua semana. Ou um jogo de futebol, vou ter que jogar mais 2 vezes futebol por semana, ou vou ter que fazer além disso musculação. Ou seja, você está sofrendo para fazer isso. Agora, se essas atividades, se esses programas de exercício físico já fizerem parte do seu estilo de viver, faz parte de você fazer musculação 2 vezes por semana. Faz parte de você colocar uma caminhada e uma corrida mais uma vez por semana e ter um futebolzinho no domingo. Se isso já faz parte da sua vida, como você vive, você mudou seu estilo de vida. E mudar o estilo de vida, você não vai sofrer tanto para entrar nesse processo de emagrecimento. Nós podemos dizer que ele será, entre aspas, quase que natural. Ao mudar o estilo de vida e ter um estilo de vida mais ativo, indiretamente você vai alterar o seu balanço energético de superávit para um déficit energético, ou seja, ao invés de ter maior ingresso de energia do que você gasta, você terá um ingresso de energia menor do que você vem gastando no seu cotidiano, introduzindo aí exercícios físicos. Essa é a grande chamada, essa é a grande possibilidade. Pense nisso. Tente alterar o seu estilo de vida, viver de uma forma mais saudável. Essa é a mensagem da nossa primeira postagem de hoje, segunda-feira, dessa semana temática do Treino em Foco sobre emagrecimento. Aguardo vocês amanhã, terça-feira, para nós apontarmos agora aspectos específicos dessas estratégias quanto ao exercício físico no processo de emagrecimento. Grande abraço, pessoal. Até amanhã, terça-feira. Inicialmente nós já podemos dizer que de segunda a sexta, com 5 programas, e nós vamos debater vários aspectos relacionados ao emagrecimento, nós não vamos encerrar o assunto emagrecimento. Existe muita informação, muitas questões para serem analisadas com relação ao processo de emagrecimento.